em um universo de mistérios, convido-te a explorar as profundezas da alma e encontrar luz nos ensinamentos divinos que permeiam nossa jornada espiritual. Neste espaço de reflexão, que nossos corações se abram para a transcendência e descubram a essência sagrada que nos conecta à divindade. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. E, na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante. Vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você, há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom, a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. Porque quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Se eu neste momento estou dizendo a você, essa palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você mesmo. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim
que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando, o bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Muita gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura.
Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo, e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. Não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito, eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente, porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade, eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado.
lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, gente? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você quantas vezes você duvidou de você. Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é. Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham.
Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha e esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Você que hoje, no dia de Todos os Santos, quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você.
Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você. Por aquilo que você fez. Ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza. E a minha fé me faz pensar isso o tempo todo. Que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus lhe dizer que hoje a santidade e que nós somos convidados a viver empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples, para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Deus nos abençoe nas conselhos frontais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. A gente precisa se amar muito. O ciclo do alto amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser, de repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, tá ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez
E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga, consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo, inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso. Não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, se estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência. Por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege.
você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o alto amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui e não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural no entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. A que eu me refiro? Que sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo,
não tem nenhum alinhamento com a minha verdade. Claro, machuca, a gente fica chateado, mas não demora. Você não deixa demorar dentro de você. Quando eu digo entra pelo ouvido, sai pelo outro, é porque não vai demorar. Eu não estou minimizando o efeito desagradável que as pessoas provocam em nós quando nos ofendem. Eu só estou dizendo que quando nós sabemos que aquilo não tem uma conexão com a nossa verdade, nós deixamos passar. A gente não retroalimenta. Porque o que é que nos machuca tanto no comportamento? E muitas vezes nós adotamos comportamentos altamente destrutivos por isso. Eu escuto, reescuto, escuto, reescuto e fico naquele ciclo. Entendeu? Aí eu fico fazendo aquele ciclo vicioso. Então a pessoa escreve uma coisa muito desagradável para mim nos comentários. Se eu sei que aquilo está me ofendendo, eu presto atenção. Por que está me ofendendo? Tem algum alinhavo com a minha verdade? Tem? Então tá bom. Deixa eu prestar atenção nisso que a pessoa está dizendo. Quem sabe essa ofensa poderá até me ajudar a identificar no meu comportamento e fazer uma modificação, alterar positivamente algo que em mim pode ficar melhor, por causa de críticas que nos chegam de fora. Gente, quando nós queremos crescer, até a crítica de quem não nos ama nos ajuda. Escreva isso no seu coração, no seu entendimento. Quando você quiser crescer, até a crítica de quem não lhe ama vai lhe ajudar a crescer. Tudo pode ser transformado em instrumental de transformação. E o que é bacana é que quando a gente identifica que aquela palavra muitas vezes é caluniosa, ela não tem nenhuma conexão com a nossa verdade, aquela palavra não tem nenhuma razão, não faz sentido para nós, o que você faz? Entra no ouvido e sai no outro. Enquanto passa, machuca, enquanto você lê, machuca, mas você não deixa demorar. Então era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho horror de simplificar o que para o outro é importante. Então, eu não quero de maneira alguma, com a minha forma de pensar, lhe fazer acreditar que aquilo que lhe ofende não é importante. Não é assim. Mas eu queria que você prestasse mais atenção naquilo que de fato lhe ofende. Se está lhe ofendendo, pode ser que tenha alguma razão. Agora, se é calúnia, se não tem nenhuma conexão com a verdade, se está completamente desalinhado com o que você sabe de você, entra por um ouvido e sai por outro, e não demora. Não pode demorar porque é um exercício de amor próprio. É difícil? É muito difícil. Ainda hoje, numas respostas que eu dava, eu dizia, olha, é um processo extremamente doloroso porque requer muita maturidade espiritual você chegar à conclusão, o outro está me ofendendo porque ele tem razão. E eu não gosto de me reconhecer assim, mas ele tem razão. Quando o outro me chama de egoísta, quando o outro me chama de possessivo, quando o outro me chama de invejoso, quando o outro me chama de vaidoso, de alguma forma, aquilo que o outro está nos dizendo diz respeito ao que o outro percebeu em nós. Diz respeito à nossa verdade pessoal. Então, causa um sofrimento. Causa, a gente sofre. Mas não deveria. Não deveria sofrer. Não deveríamos sofrer. Deveríamos interpretar aquele alerta como uma oportunidade de sair disso, porque muitas vezes, ou melhor, às vezes é até bom sofrer sim. Às vezes é até bom sofrer. A gente não deve sofrer quando aquilo que o outro está dizendo é apenas uma projeção de si mesmo. Ele está se projetando em mim. E a gente deveria ter essa maturidade emocional, espiritual, que nos colocasse nessa postura de pensar, não, o outro não tem
nenhuma razão no que está dizendo. Portanto, entra aqui e sai aqui. Volto a dizer, se no processo de passar por aqui e sair por aqui doer um pouquinho, é normal. Nós somos humanos. As palavras nos sangram com a mesma intensidade com que um punhal pode sangrar um corpo. Sangram as nossas sensibilidades. Sangram aquilo que em nós é frágil. Então, não é nenhum problema você perceber que sangrou, que doeu ouvir aquilo que você ouviu, que doeu ler aquilo que você leu. Só que faça o exercício de racionalizar isso. Aquilo que o outro escreveu não é a sua verdade. Aquilo que o outro disse não é a sua verdade. Então, se o outro está dizendo, se o outro está escrevendo, é uma impressão que ele tem e que não deveria lhe incomodar tanto, porque você sabe que a sua verdade pertence a você. E você já está devidamente esclarecida de que aquilo que ele está caluniando você não corresponde ao que você sabe. Em última instância, minha gente, vale aquela regra. Os outros nos imaginam. Nós sabemos quem nós somos. E entre ficar com aquilo que o outro acha e Deus sabe, entre aquilo que Deus sabe a nosso respeito, eu não tenho dúvida de que vale muito mais a pena ficar com aquilo que Deus sabe de cada um de nós. Portanto, mantenhamos a nossa perseverança, mantenhamos a nossa atenção, mantenhamos a nossa sensibilidade aguçada para separar as ofensas das calúnias. Ofensas muitas vezes estão associadas a uma verdade que nós não queremos reconhecer. Calúnias são situações que os outros inventaram para nós, que, portanto, por não terem nenhuma conexão com a verdade, só vão nos incomodar durante o processo de passar, entre entrar aqui e sair por aqui. Se ofendeu, se doeu, presta atenção. Quem sabe o outro esteja lhe dando uma feliz oportunidade de você corrigir em si aquilo que chegou de uma forma que você não escolheria. Foi sendo ofendido que você sentiu o encontro com a verdade, foi doloroso, foi desagradável, mas também foi uma feliz oportunidade que você teve de avançar, de evoluir. Volto a dizer, o grande desejo de cada um de nós, o grande empenho de cada um de nós, deveria ser sempre a evolução. Queremos alcançar a melhor versão que está à nossa disposição. Para isso nós somos religiosos. Eu sou cristão católico felicíssimo dentro do meu conceito de fé. O cristianismo fez sentido para mim. Não sei qual é a sua religião, mas eu sei que a sua religião tem instrumentais para lhe ajudar a chegar ao melhor de si mesmo. Ao melhor de si mesmo, ao melhor de si mesmo. É o que Deus quer de nós. Seja qual for a religião, o que nós precisamos entender é que ela precisará ser para nós um lugar, uma oportunidade para chegar ao melhor de nós. Eu, como cristão, digo, todos os encontros de Jesus foram assim. Foram para promover o melhor das pessoas que ele encontrava. Então, ainda que chegue por meio de uma ofensa, preste atenção. Antes de ficar bravinho, antes de recusar, né? É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó.
Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. E quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus, na verdade, precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá. O que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem. Fala para o povo caminhar. Fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer.
Sim, e também o outro na minha vida. A palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração
não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.